Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks, o podcast do trader aqui no BTG. Hoje a gente está num estúdio um pouco diferente, estou numa bancada um pouco diferente e eu trouxe uma pessoa que eu acho que você é o segundo convidado que vem duas vezes aqui no podcast. Olha só, que honra, cara. Obrigado pelo convite. Terceiro convidado, que é o Caio Sasaki, meu grande amigo, professor também. Mas hoje a gente vem gravar um episódio um pouco diferente. A gente vai falar sobre, se você tem interesse sobre robôs, sistemas de trading automatizado, se você quer entender um pouquinho disso, né, como que você consegue operar usando robôs e de uma forma automática, esse episódio é para você, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas, Caio, primeiro, muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Você já participou, quem quer conhecer um pouco mais sobre o Caio, pode dar uma olhada no outro episódio que a gente já gravou, vou pedir para o Vitinho colocar aqui na descrição, mas se você puder resumir um pouquinho para quem não te conhece, quem que é o Caio Sasaki no mercado? Cara, a minha formação, aparentemente, ela não tem muito a ver com o mercado, né? Eu sou formado em física, me formei pela USP, mas eu fui justamente cursar física porque eu tinha interesse em entrar dentro do mercado financeiro e, na minha cabeça, uma área de exatas seria muito bem quista. E, inclusive, tem uma área da física, que é a econofísica, que estuda modelos não lineares e, enfim. Eu contei já que minha influência foi um primo meu, que era operador de pregão, e eu comecei no mercado, de fato, em 2006, na prática. Né? 2005 foi meu último ano de faculdade. Naquele ano eu ainda prestei provas para tirar certificações de operador na época e comecei, de fato, operando no mercado em 2006. E de lá, assim, nunca mais parei. Eu já comecei no olho do furacão, operando day trade no mercado eletrônico, numa época que nem existia mercado eletrônico no Brasil, operando, no caso, no mercado norte-americano. E fazendo tape reading, que é uma coisa que na época nem chamava como tape reading. Não, a gente falava de leitura de fluxo. Depois veio toda uma linguagem para o Brasil e trazendo essa coisa de tape reading, que lá fora, inclusive, você pega um livro escrito tape reading, que depois eu comecei a comprar vários, era tudo livro de análise técnica, né? Uhum. Tudo livro ou mais de anedota de mercado, né? Tipo o Wyckoff, assim, que era mais ele explicando a historinha, contando a história. Não tinha muito essa coisa de fato, se olhar book de ofertas, times in trades, e era o que eu fazia logo no início. Mas, enfim, aí, obviamente, eu tive altos e baixos ao longo da minha carreira, no início, principalmente. Eu fui trader ali solo praticamente até 2008. Solo assim, eu trabalhava dentro de uma mesa, mas eu tinha que performar e eu tinha autonomia total. Então, poxa, posso dizer que eu era trader. Mas aí em 2008 veio o subprime e foi uma coisa muito boa eu ter quebrado para o mercado brasileiro nessa época. Porque aí eu aprendi muito mais, né? Inclusive sobre os bastidores do universo corporativo, financeiro. Cresci junto do mercado, pode-se dizer, porque o mercado ele era um ovo em 2008, então de lá para cá eu vi muita coisa evoluir, crescer, mas em 2014 eu retomei minha trajetória solo e desde então eu sigo assim, operando meu próprio capital, empreendendo, diversificando os investimentos e aí posso dizer que de uns 2, 3 anos para cá eu virei a chave para, de fato, mergulhar 100% no universo automatizado. Não necessariamente, assim, hoje eu estou 100% no universo automatizado, mas na minha cabeça eu não posso mais gastar muito tempo com isso. E era o que o day trade fazia muito comigo, ele me sequestrava para ficar o dia inteiro em frente à tela, tomando decisão, então era isso que eu queria, de fato, me afastar. E uma coisa até porque, assim... Até antes da gente entrar no tema em si do podcast, eu acho que é legal falar, você é um homem de negócios, né? Que você tem os seus outros negócios, como você mesmo já falou. Você até contou depois, quem quiser dar uma olhada no outro episódio, você conta dos seus Airbnb que você tem, de outros negócios, portal do trader. E agora você também é sócio e trader da SmartBot. Exatamente. Né? Se puder explicar para o pessoal o que é a SmartBot, o que vocês fazem lá, qual que é o seu papel dentro da empresa? Legal. A SmartBot hoje ela é a maior empresa, de fato, de operações automatizadas que existe no mercado brasileiro. O que eu acho legal, a explicação do próprio CEO, né, que é o Gomide, é que eles criaram uma espécie de espoleto, né? O espoleto ele vem com aqueles ingredientes pré-prontos, você mistura e no final sai um prato. Então a proposta da SmartBot era trazer a automatização para pessoas que não tinham familiaridade com a programação. Então a primeira ferramenta, assim, de fato, da SmartBot foi isso. Eram presets
que você basicamente escolhia períodos de operação, período dos indicadores, o ativo, combinava aquilo tudo, rodava os backtests e a partir disso você modelava ali uma estratégia automatizada partindo de presets. Né? Mas eu posso dizer que assim, a visão deles evoluiu bastante. Então eu falo que é uma plataforma, porque não é só uma plataforma para você criar estratégias automatizadas. Essa foi a primeira proposta. Eles perceberam depois que era necessário ensinar o pessoal a gerir carteiras de estratégias, porque é de fato como o institucional trabalha. Ele não acha uma única estratégia que performa bem e é aquilo que vai fazer gerar uma bela curva de capital. Não, é uma carteira de estratégias com naturezas distintas, que são complementares, que não se conflitam. Então a gestão era preciso. Aliás, mais importante do que a própria criação de estratégias. E aí eles criaram uma outra frente, que era justamente um banco de robôs criados pelo research deles, por estrategistas já bem experientes no mercado, e com ferramentas para trabalhar gestão de estratégias. Combinar estratégias diferentes, visando o quê? Múltiplos de performance, né? Um drawdown máximo, você olhar um fator de lucro, enfim. E análise de correlação, matriz de correlação para você definir se aquelas estratégias elas são complementares ou elas conflitam entre elas. Então, ali foi uma outra frente. Então, a primeira era para criar robôs e a segunda era para gerir robôs. Não necessariamente você criar, você inclusive poder pegar robôs que já estavam na prateleira ali oferecidos por diversos players do mercado e poder... montar seu time ali. Né? Montar o seu time, E aí a terceira frente, de fato, era o marketplace, onde desenvolvedores independentes podiam ofertar estratégias num lugar único. Então, foi assim que os caras conseguiram meio que se consolidar como uma plataforma que oferece uma solução bem completa. E inclusive, o BTG Smartbot, que é a plataforma com estratégias gratuitas, gratuitas para cliente BTG, né? Veio dessa ideia. Pô, nem todo mundo quer criar estratégia. Ou melhor, nem todo mundo sabe criar estratégia. Então, que tal a gente assumir a parte difícil, que eles já tinham um banco com milhares de estratégias desenvolvidas de maneira totalmente quantitativa, que é uma ciência totalmente diferente da automatização em si. Sim. E que tal a gente oferecer para o pessoal, de fato, a oportunidade de fazer a gestão? Assim como você tem uma carteira de ações e você faz a gestão, eu estou, sei lá, setor de siderurgia está legal agora, ou não está tão legal, vou reduzir siderurgia, vou aumentar o peso em energia. Eles pensaram, por que não gerir uma carteira de estratégias automatizadas? Né? A visão é a mesma. A visão, inclusive a curva de capital é muito parecida, com a grande vantagem que estratégias de day trade, elas não dependem do cenário favorável para a curva ascender. Você consegue ficar mais descorrelacionado com relação ao Ibov, por exemplo? Totalmente descorrelacionado. Então, é um produto legal, e aí você perguntou qual que é o meu papel. O meu papel é justamente entrar como uma espécie de embaixador né, dentro da Smartbot, para difundir um pouco dessa cultura. Para a pessoa começar a entender que eu não sou um cara que tem tempo para ficar o dia inteiro em frente à tela, porque eu tenho meu trabalho, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou um profissional de TI dentro de uma empresa, eu sou Uber, não sei. Eu não tenho tempo para operar, mas, existe a possibilidade de você realizar operações de day trade automatizado, né? E não tomar muito o seu tempo, até porque, assim, a ideia é, de fato, você olhar uma vez por mês para, inclusive, fazer a manutenção. Vale a pena manter essa estratégia na carteira, vou tirar, eu vou colocar outra, vou ficar líquido para, se no meio surgir alguma estratégia nova, eu vou lá e coloco para dentro do meu portfólio. Então, o meu papel é justamente trazer essa visão de que a automatização ela veio para facilitar. Antes era um bicho de 7 cabeças, era difícil de entender, então ela veio para facilitar e, inclusive, dar acesso ao universo do intraday para aquele investidor que até então ele não... isso era proibitivo, porque o cara precisava estar em frente à tela operando full time. E hoje em dia, não mais. Inclusive foi por isso que eu mesmo virei minha chave. Isso até que eu quero aproveitar e perguntar, porque assim, você sempre teve um histórico, assim, né, eu acho que para quem não conhece,
quem não conhece o Caio Sasaki dentro da história do mercado, principalmente quando a gente está falando de trading, etc., é maluco, assim, né? Você fez, não, vamos ser sinceros, você fez história com o portal do Trader, faz ainda, né? Sim, Formou bastante gente e tudo. Então, assim, como que foi ali o seu início dentro do trade automatizado? Né? Porque você sempre operou na mão, e aí você começou a testar os robôs. E uma curiosidade que eu tenho, assim, chegou até te dar algum conflito, assim? Porque eu tenho alguns amigos que falam assim, que começaram a parar de operar na mão porque o robô operava melhor do que ele mesmo, assim. Então, como que foi isso para você? Como que foi o seu primeiro passo? E eu até te perguntar de curiosidade, chegou a ter algum conflito em relação a isso? Quase um dilema pessoal, assim? Tive. Mas eu sempre acompanhei, porque eu olhava, falava, cara, isso vai ser o futuro. Em algum momento isso é o futuro. E eu acompanhava, só que eu era muito cético ao mesmo tempo, porque eu falava assim, é o futuro, mas esse futuro não chegou ainda. Tanto é que foi quando, acho que em 2012, 2013, veio um incentivo muito grande, assim, o mercado se moveu para introduzir na época o MetaTrader na Bolsa Brasileira, fazer as adaptações necessárias, que era uma ferramenta do Forex. Sim. Muitas instituições se movimentaram nesse sentido, aconteceram, e assim, eu vi um voo de galinha, como vários outros, né? Sim. Um voo de galinha, tipo, muita gente se envolvendo, programadores criando estratégia, só que a galera não ganhava grana. Então, como tudo, se a pessoa na ponta final não ganha dinheiro, a estratégia morre, a ferramenta também fica meio de lado. Houve ali uma movimentação, mas não foi daquela vez. E aí, pouco tempo depois, 2014 mais ou menos, um amigo meu, trader, foi quando mais ou menos eu voltei também na minha trajetória ali autônoma, operando meu próprio dinheiro. Aí um amigo meu foi para os Estados Unidos visitar uma mesa de traders, e esse era trader full time. E ele falou, olha, lá não existe mais o click and trade, né, que era o cara que clicava. Eu vi um trader na frente de uma tela, começo do dia, selecionando grupos de robôs para trabalhar naquele dia, porque ele achava que aquele dia ia ser assim, assado, então e o resto do dia era só acompanhar. E na época eu lembro, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Grupos de robôs e começar a selecionar robô de acordo com o que ele acredita que vai ser o comportamento do mercado no dia. Faz muito sentido, é meio que um misto da visão do trader manual, mas automatizando alguns processos. Só que eu lembro que na mesma época eu pensei, mas ainda não é a vez do Brasil nisso, porque isso não existe no Brasil. E também até porque assim, a gente tem uma tradição de ser bem atrasado nessas coisas também. E não é só questão de tecnologia. Do ponto de vista de tecnologia, era possível, só que o nosso mercado ainda não estava pronto, o nosso mercado não tinha exatamente. liquidez. E uma coisa até curiosa, assim, porque quando a gente fala de tecnologia, o mercado brasileiro ele é até bastante avançado. Sim. Né? Quando você compara, até mesmo em algumas coisas, tudo bem, o mercado americano é muito maior, mas em termos de tecnologia em si das coisas, a gente não fica muito para trás também. Não fica. É mais a questão da mentalidade da galera com relação ao mercado, liquidez e tal. Era a questão do ecossistema não estava pronto. Podia até existir, ainda, se existisse a ferramenta de hoje, há 10 anos atrás, o ecossistema não estava pronto. O que era o ecossistema? Liquidez, essa liquidez só veio com a RLP, custos baixos, que também só veio com a RLP. Então, eu lembro que eu fui acompanhando e eu sempre olhava assim, de vez em quando, dava uma xeretada e falava, pô, não, ainda não é a hora. Né? E às vezes alguém vinha e me apresentava alguma coisa e falava, não, bom, vamos experimentar, não custa nada colocar R$1.000 aqui, rodar e testar e, bom, se eu perder dinheiro, eu perdi R$1.000 e beleza, é um trade, o stop já está calculado e se der certo, pô, vamos lá, dá para pesar mais a mão. E eu fui fazendo isso ao longo da minha trajetória. Eu diria que no pós-pandemia as coisas começaram a de fato mudar. Por quê? A primeira coisa que eu comecei a notar, conhecidos meus que operavam no mercado e viviam dele, começaram a usar ferramentas de automatização. Então ali foi um primeiro termômetro de, opa, parece que tem coisa ali. E era uma galera que você confiava no sentido? Uma galera que eu confiava porque eu sabia que eles viviam daquilo. Não era uma galera que estava tentando fazer vingar algo, iniciar uma tendência. Não, era uma galera que de fato usava aquilo para ganhar dinheiro. Então ali me chamou a atenção, mas legal, até então, para mim esses caras tinham, e de fato era isso, né? Eles tinham desenvolvido com suas experiências ali
automatizações de coisas que eles já operavam e dava certo, então era uma parte das operações deles. Aí o jogo mudou quando começaram a surgir os robôs multi-estratégia. Aí a coisa mudou. Por quê? O que é um trader que ganha dinheiro no mercado? É uma pessoa que ela consegue fazer uma leitura para ela se dar bem, tirar oportunidades de um mercado em tendência. O mercado não está em tendência, lateralizou. Então essa pessoa ela tem repertório para também operar no mercado lateralizado, com maior liquidez, com menor liquidez. E o que eu pensava? Cara, não dá para programar um robô que seja preparado para lidar com múltiplos perfis de mercado. Se você fizer isso, você vai ter que gerar muita linha de programação. E se o mercado mudar um pouquinho, você vai precisar reajustar e você vai ter que achar E as coisas podem meio que se anular também, né? Tinha muito isso. Pô, você vai criar duas estratégias e enquanto uma ganha, a outra perde e tua soma no fim é um 0 a 0. E aí eu falei, cara, quando começaram a surgir os robôs multi-estratégia, eu falei, pô, o negócio mudou. Porque até então, o que acontecia se você rodasse múltiplas estratégias? Uma anulava a outra, então o robô às vezes se posicionava numa compra para longo prazo e abria uma posição de venda para uma correção. O que acontecia? A plataforma em si, ela entendia aquilo como ele está zerado. Não é que ele está em duas operações, uma longa comprada e outra curta vendida. Então, uma ordem acabava interferindo na outra. E aí você consegue começar a criar um robô que roda múltiplas estratégias e tem condições de lidar com uma gama maior de cenários. Então, aquilo para mim foi de certa forma, um divisor de águas. E isso, sei lá, surgiu uns 3 anos atrás só. E junto disso veio toda uma bagagem de entendimento, de conhecimento que eu até então não tinha. E isso que eu ia até te perguntar, assim, você nunca até então tinha trabalhado com robôs? Não. Eu tinha testado estratégias automatizadas, mas assim, eu entendia pouquíssimo, inclusive dessa questão de que é mais importante você saber gerir uma carteira de estratégias automatizadas do que você construir as estratégias automatizadas. E então, até então, a minha cabeça de trader era, eu preciso criar estratégias automatizadas. É engraçado, a gente estava até, para quem não sabe, a gente tem se não me engano, eu não sei se já saiu no canal, ou vai sair ainda, a gente gravou uma série de vídeos, né, comentando sobre a Smart Play, que é uma ferramenta da SmartBot, que está aqui junto com o BTG, e a gente estava conversando que eu acho que eu e você, como a gente tem aquela cabeça meio de nerd do mercado, a gente quer botar a mão na massa e fazer o negócio, e criar um negócio que às vezes não necessariamente é isso, assim. Não. Então, eu ia até te perguntar isso, assim, como que foi essa inserção dos robôs nas suas operações em si, assim, como que foi isso? Você começou aos poucos, ou não? Comecei aos poucos. Como que foi esse início, assim? Eu fui bem, como eu falei, eu era cético porque eu tinha testado muita coisa, tudo que eu tinha testado tinha dado errado. Muito do que a gente viu, né, teve a época lá do robô da NASA, e era golpe. Então, eu tinha muito receio, eu falei, cara, tem muito oportunista se aproveitando do imaginário das pessoas para lançar soluções que não são soluções reais. Então, eu comecei assim, bem cético. Tanto é que a minha primeira carteira, eu entendi a teoria, eu montei uma carteira pensando de estratégias, e eu deixei essa carteira rodando por alguns meses no simulador. E aí, quando o simulador se provou vencedor, aí eu chaveei essa carteira para real. Não era uma carteira muito grande, ela devia ter umas 5 estratégias, cada uma operando com um mini contrato apenas. E aí, depois de mais alguns meses, aí eu falei, não, isso daqui... E aí, rodando no mercado real, eu falei, não, putz, faz muito sentido. E com estratégias que não foram feitas por você? Não foram feitas por mim. Eu até, na época, eu modelei estratégias, mas aí veio um dos pontos que eu já comentei, que eu criei uma estratégia, demorei ali umas semanas estudando e tal, inclusive uma estratégia baseada com bandas de Bollinger, para pegar movimentos de correção. E depois que eu rodei a estratégia, eu olhei os números dela e eu lembro que aí, tipo, eu olhei para outras estratégias e falei, caramba, tem um monte de estratégia aqui que eu não faço a mínima ideia do que elas fazem, mas elas geram números melhores que os meus. E aí eu comecei a me questionar bastante sobre isso. Pô, eu preciso de fato saber o que a estratégia faz? Ou é só número? E muita gente experiente já vinha falando isso para mim. Cara, é só múltiplo de performance. Esquece a natureza da estratégia. Eu imagino que deve ser igual, por exemplo, aqui no banco você tem a área de fundos, né?
e que o pessoal ali da Ju Bessa, o Garda, a Joana, etc., eles ficam estudando vários fundos de investimento o tempo todo. Para selecionar que ativos eles botam para dentro. Para selecionar não só aqueles que vão para a prateleira, para os clientes poderem acessar, e obviamente eles querem ter os melhores fundos na casa, e também até para uma carteira de fundos, etc. Eu imagino que, obviamente, eles conversam com o gestor, como que está a cabeça do gestor, mas não necessariamente vai saber exatamente todas as operações que estão naquele fundo. Não. E aí você está comprando a performance do gestor, a cabeça do gestor, o perfil, né, desse fundo também. Eu imagino que seja algo meio que parecido. Assim. Mais ou menos isso. Só que assim, nesse caso ainda, aí a gente começa a entrar muito no universo do quantitativo. Eu fui ficando cada vez mais agnóstico de cenário. Tipo, cada vez mais eu fui, cara, não importa o cenário, o importante é só múltiplo, só número de performance. Para você entender se o robô gera resultados e com que qualidade ele gera aqueles resultados. Também não adianta nada um robô que ele gerou ganho ao longo de um período de um ano, mas você olha que nesse período de um ano ele tomou um drawdown violento para depois se recuperar e fechar com ganho. Então eu comecei a prestar atenção muito no que eram os múltiplos de performance, para entender E esse dilema você chegou a ter do discricionário com... Tive, e aí que você comentou, se cheguei a ter algum conflito. Eu tive, porque quando você põe um robô para rodar e você já opera manualmente, cara, é automático. Você fica olhando o robô, eu também nessa época fiz as duas coisas simultâneas, eu operava manualmente, via o robô executando, e você começa a criticar o que o robô está fazendo. Não é possível que esse robô comprou nesse ponto que era nitidamente o mercado sobreesticado, vai vir um movimento de correção, tudo indica isso. E aí você começa a entrar em conflito. Se você usa a tua mentalidade humana para analisar o que o robô faz, você entra em conflito. Por quê? As metodologias de tomada de decisão são diferentes. Então, um ser humano ele vai fazer o quê? Uma análise. Eu sempre falo que o mercado a sua operação é resultado de uma leitura e de uma interpretação. Sim. E o gráfico nada mais é do que uma linguagem de leitura, né? Por exemplo, o tape reading é outra linguagem de leitura, a análise fundamentalista é outra linguagem. Então, no fim das contas, o que a gente faz é uma leitura do mercado, uma interpretação e uma decisão em cima disso. O robô não pensa, né? O robô não interpreta nada. O robô ele é um estudo estatístico de um histórico do passado, né? E um exemplo mais claro para mim é isso. O mercado está testando a máxima de ontem. Você pode pegar, se for no mini índice, por exemplo, e pegar assim, toda vez que o mercado testar a máxima do dia anterior, se eu assumir, sei lá, 300 pontos de stop, 600 pontos de objetivo, o que é mais vantajoso eu fazer? Comprar ou vender? Então, assim, necessariamente você vai ter uma resposta que vai te dizer se vale mais a pena comprar ou vale mais a pena vender, ou se foi um empate, então melhor mesmo é ficar de fora, ou se é ligeiramente mais vantajoso comprar, mas está dentro de uma margem de erro, então melhor não fazer nada. Mas você tem um número muito objetivo, e o robô ele executa uma operação em cima desse número objetivo. Ele não é igual um analista ou um trader que vai falar, depende. Deixa eu me ver aqui o cenário, o volume, algum oscilador, enfim. Um ser humano ele analisa e um robô ele executa um algoritmo. Então, quando você vê um robô testando um topo, comprando um topo, é porque naquela análise, ao longo de N execuções, é mais vantajoso comprar. Então, assim, pode ser que naquele caso específico era melhor vender, porque você está usando a tua análise de um ser humano, tirando conclusões, cruzando N dados, que nós seres humanos temos uma capacidade de fato ímpar, por enquanto, não sabemos se a tecnologia vai chegar lá, né? Mas aí você está usando um pouco do teu senso para julgar uma máquina que ela é vencedora executando de uma outra forma. Ao longo, dessa vez vai ser stop, mas ao longo de centenas, milhares de execuções, ele é vencedor. Isso eu acho interessante, né? Porque às vezes até ir fazendo experiência de sala, assim, você que não sei se ainda está fazendo sala no Portal Trader, Zero, mas já fez bastante, né? Fiz muita live. Então, assim, eu acho que é engraçado, porque às vezes você está fazendo sala, você faz uma determinada operação, aí outra pessoa vira e fala assim, não, eu estou na ponta contrária, ou então, não, claramente não era uma operação aqui, ou qualquer coisa assim. E, na verdade, você tem uma distribuição meio que aleatória entre os meus trades que vão ser vencedores, os seus trades que vão ser vencedores, e mesmo, às vezes, fazendo trades diferentes,
ao longo do mês a gente pode os dois fechar no positivo. Os dois somarem. Até porque, assim, às vezes eu estou falando, é compra, e você fala, é venda. Só que você está querendo vender para um curto prazo, eu quero fazer uma compra para um prazo maior. Então, inclusive, naquela mesma posição, existe a possibilidade das duas pontas saírem vencedoras, né? É isso, eu acho interessante. E assim, pensando aí no pessoal que está de casa, que quer começar a fazer trading automatizado, etc. Assim, quais eu acho que são, se você puder falar assim, quais foram e quais você acha que é para todo mundo também, assim, já que você está comunicando para bastante gente, quais são esses maiores desafios e os erros ali que você acha que são mais comuns, principalmente para quem está começando agora? Para quem está começando agora, essa pessoa ela tem muito mais facilidade do que um trader, alguém que já opera. Porque a pessoa que já opera, ela vem com uma série de vícios. E é muito difícil ela largar esses vícios para enxergar a automatização de uma outra maneira. E isso é muito claro, porque assim, um day trader, ele faz uma gestão de risco muito trade a trade. Sim. É comum um trader começar a operar, ele faz 2, 3 operações e ele fala, pô, vou operar diferente. Vou operar mais leve ou simplesmente vou deixar de operar, né? Então, ele sente e ajusta muito ali na hora. Como o robô ele é baseado num algoritmo de longo prazo, né, de meses para trás, ele vai executar o mesmo algoritmo independentemente da mudança de cenário. Então, a operação é intradiária, mas a gestão é de longo prazo. Por isso que eu falo, você vai analisar uma carteira mês a mês, fechamento de mês, é quando eu olho para falar, pô, vou tirar uma estratégia, vou rodar outra. O trader manual, não. O trader manual, ele decide, às vezes, dentro do mesmo dia, como operar, se ele vai operar mais pesado, se ele vai operar diferente, que tipos de indicadores ele vai usar, ele muda a estratégia dele no meio da guerra, né? E o robô não. O robô, você está baseado muito mais numa curva de longo prazo. Então, de fato, ele é um trabalho muito mais de gestão, muito mais próximo de quem faz uma análise de carteira de ações, do que do cara que está ali no dia a dia ajustando indicador e time frame e olhando o S&P para tentar tirar alguma noção, agenda do dia. Então, quem é um trader que já opera, ele vai ter um pouco de dificuldade porque ele vai ter que se reconstruir a sua visão, a forma como encara o mercado. Uma pessoa que é nova e você já ensina ele, fala, ó, cara, as operações estão lá diariamente gerando resultados, mas tudo bem, assim como você compra uma ação de uma empresa e essa ação ela pode cair por uma semana, 2 semanas, mas no longo prazo ela tem um movimento ascendente de altos e baixos, a curva de performance de um robô é muito parecida com isso. Então tudo bem, não tem problema você entrar numa estratégia automatizada e você ver essa estratégia recuar por 1, 2 semanas, ou às vezes um mês, porque faz parte. Inclusive eu tenho várias estratégias excelentes na minha carteira, cujo o histórico de drawdown delas é um histórico de 3 meses, por exemplo, dela entrar num movimento de drawdown 3 meses até ela atingir um fundo e recuperar. E marcar um novo topo na curva de performance. E no longo prazo é uma curva de zigue-zague ascendente. Então, para uma pessoa que começou direto no universo da automatização entender isso é muito mais fácil. Para um trader que já está ali no dia a dia, ele é quase que incontrolável. Ele quer trazer um pouco da bagagem dele, que não tem proveito nenhum nesse universo para tentar somar. E eu imagino também que, por outro lado, deve ser muito difícil também mostrar para a pessoa que, assim, quando a coisa está dando certo, que não é porque você está operando com robô que você tem um caixa eletrônico ali infinito. Que precisa uma gestão nesse sentido também, né? Com certeza. Mas isso é para renda variável de modo geral. Mesmo quando eu orientava as pessoas para fazer day trade manual, eu sempre falava, não existe performance de renda variável com risco de renda fixa. De tal forma que você vai ter previsibilidade de retornos. Não, é renda variável, o nome já diz, é variável, você está correndo um certo risco. Então, você vai ganhar dinheiro se você levar em consideração uma curva de longo prazo. E adaptação, né? Que você adaptação. Então, isso para mim é muito claro. O robô, o fato de ter uma máquina ali executando uma parte do trabalho, uma parte difícil, diga-se de passagem, porque o que o robô ele acaba agregando? Ele está embutido ali o algoritmo, que é a parte estratégica, e ele está embutido ali a parte operacional, de execução. São 2 das partes mais difíceis na vida de um trader. Muito embora ele esteja assumindo isso, ele não transformou aquilo, o caminho ficou agora, é um caixa eletrônico. Não, lembra que você ainda está falando de renda variável.
Então, Sim. se ainda renda Você precisa fazer um variável, gerenciamento de risco, você precisa saber o quanto alocar em cada robô. exatamente, Né? você não pode arriscar um dinheiro que você vai precisar amanhã para pagar a escola das crianças, ou o condomínio do seu prédio, ou tua conta de celular, seja lá o que for. Você precisa ter em mente que aquilo é uma renda variável. Né? Então, assim, a cabeça da pessoa precisa também estar alinhada com essa questão onde ela está se metendo. Ela está se metendo no mercado de renda variável. Mas nada impede de você seguir operando manualmente e deixar o teu robô ali para que no final das contas as duas curvas se somem. Isso que eu ia te perguntar, assim, porque a gente ao longo da história, a gente acaba vendo várias situações em que o curso da história eliminou algumas coisas, né? Então, antigamente você tinha os operadores de pregão do viva voz. Sim. Essa é uma profissão que não existe mais, ou pelo menos ela, de certa forma, existe, mas transformada numa outra figura. Dos o mercado brokers. Ficou todo eletrônico. Dos brokers aqui, igual que tem a mesa do Gerson ali, que tem a galera que opera ali e tal. Assim, você acredita na ideia que o trading sistemático, o trading discricionário, né? Ou seja, aquele que a pessoa faz análise, estuda cenário, você acha que o trade discricionário ele vai acabar? O fato da pessoa fazer análise subjetiva vai acabar e vai ser só robô ou existe espaço para os dois? Existe espaço para os dois, eu acho que diria que é até necessário. Então, o trader que opera ali de forma discricionária, na minha opinião, ele sempre vai existir. Como eu disse, dá para os dois seguirem. Sim. Tanto é que hoje eu conheço muito trader que vem me procurar e fala, poxa, eu opero opções, eu opero estruturas, eu opero day trade, e eu quero diversificar, eu quero estar presente no universo automatizado também. E começou a diversificar. O que você jamais pode fazer é analisar a tua operação de intraday olhando para um robô. Sim. Não faz sentido nenhum. Você analisa olhando as suas técnicas no mercado e tomando suas decisões com o teu estilo de análise. Não faz sentido nenhum você ficar olhando para um robô e julgando o robô e falando, dessa vez o robô está errado, eu vou operar contra. Ah, não, dessa vez ele está certo, eu vou dobrar a posição do robô. Ou então desligar e ligar o robô toda hora. Vou ficar ligando e desligando. Isso não faz muito sentido. Você opera de maneira independente, deixa o robô ali executando uma frente e eu vou seguir executando outra, né? Como se fossem linhas de receita dentro de uma, de uma empresa. Até porque uma coisa também que eu penso que é o seguinte, assim, né? A objetividade ela é muito boa, mas também a subjetividade não necessariamente é algo ruim o tempo todo também. Não. O tempo de tela, às vezes, por exemplo, é algo que é muito, muito positivo. Né? Ajuda. Mas aí que está um ponto importante. E desculpa te interromper, mas assim, há uma coisa até que eu converso com alguns amigos meus. E é justamente mostrando essa coisa da possibilidade da discricionariedade e do trade sistemático coexistir. Porque eu brinco com alguns amigos meus que são sistemáticos, que eu falo com eles assim, até o fato de você ter escolhido essa estratégia e não aquilo é uma decisão discricionária, no fim das contas. Porque no fim das contas você não tem uma garantia de que aquele bom resultado do passado, ele vai se replicar no futuro. Então, acaba sendo uma decisão... A gente não precisa brigar, às vezes, né, necessariamente, da subjetividade e objetividade. Dá para tocar os dois. Mas aí tem um ponto que eu acho importante falar. Eu acredito que o número de operadores manuais tende a diminuir. Por quê? Virar algo mais artesanal, é isso? É porque é difícil. É difícil, a gente viu isso acontecer. Eu vi isso por anos e anos, formando traders. E eu sempre falei, é difícil. Cara, não tem mágica. Você não consegue começar no mercado operando com R$500 e esses R$500 vai te dar um pouquinho de ganho para você desenvolver uma curva. Não. Geralmente você tem que separar os 3 recursos para esse negócio dar certo. Você precisa de capital suficiente para você se desenvolver, essa curva de aprendizado. Você precisa, de fato, tempo para se dedicar a isso e você precisa de conhecimento. São 3 ingredientes que quem deseja operar de maneira discricionária, você precisa ter isso. Isso nunca vai mudar. E esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que a automatização veio para mudar esse jogo. Porque hoje, você olha para uma estratégia automatizada e fala, pô, um cientista de dados já bolou uma série de algoritmos e me poupou da parte de eu ter que ficar desenvolvendo estratégia, que é difícil pra caramba, demora anos para você se formar como um bom estrategista. Aí você vem à segunda parte, execução. Quem opera na frente da tela sabe muito bem disso, você precisa ter ali o seu emocional, cara, assim, muito bem trabalhado, afiado para você o teu dedo não gaguejar na hora de dar o clique, para você não dobrar a mão na emoção. E um robô, cara, ele executa
de maneira sistemática. O robô não tem essa de dormir mal essa noite, briguei com a minha esposa, ou estou de ressaca do happy hour de ontem. Não, ele vai executar de maneira idêntica todos os dias. Então, quando você começa a observar algumas dessas facilidades, eu acho muito difícil você colocar numa balança e falar, não, ainda quero operar manualmente. Uhum. Talvez aqueles, e é o que eu vejo muito, que insistem, é uma decisão 100% emocional. Uhum. Não é uma decisão muito lógica. Uhum. E aí, para mim, o que é definitivo, e é uma parte, de fato, assim, inegável. Quando você opera manualmente, você precisa dedicar tempo. Sim. Você precisa, pelo menos, dedicar um tempo para você ler e entender um pouco do contexto do mercado, no momento, se informar sobre o mercado. Você precisa dedicar um tempo em frente à tela para estar ali no momento da tomada de decisão. Então, uma pessoa que opera pouco, que eu vi até hoje, é uma pessoa que opera, sei lá, 2 horas por dia, das 9 às 11, ou, sei lá, das 10 até meio-dia. A galera gosta muito do horário da manhã por causa da liquidez. Então, é uma horinha que você passou lendo ali sobre o contexto, cenário de mercado, tentando ver se tem dado relevante no dia, mais 2 horinhas operando. E eu não estou nem contando o tempo que você gastou ali estudando técnica e revendo o teu operacional para tentar entender onde você acertou, errou, mas 3 horinhas por dia em frente à tela ali, se dedicando àquilo. Se você é um profissional autônomo que ganha uma média de R$50 por hora, 3 horas que você deixou de trabalhar para estar dedicado ao trading manual é R$150 que você deixou de ganhar, que com certeza você ganharia na tua atividade ali como autônomo. Legal, R$150 não muda a vida de ninguém, mas numa semana a gente já está falando de R$750. E num mês você já está falando de R$3.000. E num ano, que são 12 meses, aí a gente já está falando de R$36.000. E R$36.000 já começa a fazer diferença na tua vida. Aí você para pensar, pô, eu passei um ano inteiro operando todos os dias da minha vida, 3 horas ali dedicado, fui disciplinado, me dediquei, fui um cara que abri mão dos happy hours para acordar bem no dia seguinte, eu estudei, deixei de ir em festa de família. Se você chegou no final desse um ano, não fez R$36.000, você está no prejuízo. Se você fez R$36.000 operando manualmente, você está no 0 a 0. Era melhor você ter feito o que você já fazia antes, correndo muito menos risco, se estressando muito menos, e aí entra o ponto do robô. Pô, assinar um robô é muito mais barato do que gastar R$36.000 ali. Então, às vezes, é melhor você aprender a gerir uma estratégia automatizada e usar esse tempo para trabalhar, do que, às vezes, você se dedicar a uma operação, um desafio que é gigantesco, onde você vai dedicar dinheiro, você vai dedicar tempo, você vai dedicar saúde emocional, para não ter nenhuma garantia de sucesso lá na ponta final. Então, por essa questão, quando alguém coloca isso numa balança, poxa, eu vou me arriscar a operar manualmente ou vou me arriscar a operar de maneira automatizada? A grande maioria das pessoas vai escolher operar de maneira automatizada. Porque ainda que isso dê errado, no final das contas você perdeu dinheiro. E o trader que opera manualmente e passa por uma curva de estresse no mercado, esse cara ele termina muitas vezes arrasado emocionalmente. Eu sempre falo assim, imagina, 2 situações. O cara que perdeu as contas e foi tentar viver de mercado. E o cara que ele seguiu ali no seu trabalho e falou, não, eu vou operar de maneira automatizada porque eu não preciso ficar na frente da tela. E na pior das hipóteses, o cenário mais triste, a história é horrível, os 2 quebraram. O cara que largou o emprego, ele vai estar quebrado, ele vai estar sem emprego e ele vai estar, emocionalmente arrasado. Né? Vai ter, com certeza, abriu mão de eventos sociais, da vida pessoal dele. Então esse cara o prejuízo dele vai muito além do financeiro. E o outro cara que ele foi operar de maneira automatizada e também porventura quebrou, poxa, esse cara ele ainda tem o emprego dele, ele não precisa buscar uma recolocação no mercado, esse cara ele vai estar chateado porque perder dinheiro ninguém gosta, mas provavelmente ele não precisou abrir mão de nenhum grande evento da família dele, de se sacrificar para estar em frente à tela. Então esse cara, ele provavelmente está, do ponto de vista emocional, menos abalado. E eu imagino também que assim, é uma forma de você conseguir otimizar essa questão do tempo. Às vezes, se a pessoa quiser continuar operando manualmente, mas pelo menos você tem um fator ali que reduz um pouco esse custo de
de oportunidade também, de certa forma. E esse foi o motivo pelo qual eu, de fato, virei minha chave. Não é porque eu falei, poxa, o robô ele ganha melhor do que eu. Na verdade, dava para eu seguir operando e, como eu falei, eu ter linhas de receita. Sim, sim. Mas aí eu comecei a perceber que na minha vida existiam outras questões que iam muito além de ficar ali na frente da tela tentando me tornar o defunto mais rico do cemitério. Vieram os meus filhos, eu queria ter uma vida mais presente. E que, aliás, para quem não sabe, são 4, né? Por enquanto são 4. Então, assim, eu queria estar presente na vida dos meus filhos. Né? Sim. E isso começou a pesar cada vez mais, assim, eu tendo dias de mercado bons, dias ruins, e eu sempre cito o dia que eu perdi dinheiro operando com robô, mas em compensação eu tive um dia fantástico em família, e no fim da noite, com as crianças dormindo, eu fui ver como o robô tinha ido, o robô tinha perdido dinheiro, e eu falei, cara, que bom que eu só perdi dinheiro. E não perdeu tempo. Não perder tempo, exatamente, porque eu podia ter deixado de fazer tudo que eu fiz naquele dia, passeado com as crianças, com a minha esposa, e eu ter perdido as duas coisas. Dinheiro, porque eventualmente quem opera manualmente vai performar mal um dia ou outro, e perdido aquela oportunidade, vivência. Aí eu falei, poxa, ali para mim foi o divisor de águas, de fato. Sim, sim. Para eu falar, cara, a partir de agora eu vou focar cada vez mais em linhas de receita que não demandem tanto o meu tempo. Sim. Então, eu posso dizer que o robô me ensinou a dar um olhar mais atento para outras linhas de negócio que eu tinha, como, por exemplo, o que eu falei, o Airbnb, participação em empresas, em projetos de startup, e aí eu fui meio que, de fato, diversificando e primando cada vez mais por isso. Poxa, coisas que não tomem muito o meu tempo, coisas que, ainda que sejam fora do mercado, que eu consiga delegar para um terceiro gerenciar. E uma coisa que eu queria te perguntar, aí agora a gente indo mais para a parte prática, assim, principalmente para quem quer começar a entrar nesse mundo. Uma coisa que a gente ouve muito falar é a questão de você fazer um design de estratégia, né, e fazer os backtests. Eu acho que é um tema bom para a gente partir. E, enfim, assim, para quem está em casa e quer começar aí nesse mundo, tudo bem que já tem os robôs prontos, etc. Mas aí se a pessoa quiser conhecer um pouquinho mais de fazer esse design da estratégia, como que funciona isso, assim? Como que é esse passo a passo, digamos assim? Ou pelo menos quais pontos a gente tem que ficar atento? Tem umas coisas bem legais para se fazer. Assim, para quem está começando do zero, a minha recomendação é sempre começar por essa ideia de pegar estratégias prontas e aprender a gerenciar. Porque gerenciar é mais importante do que criar estratégias. Eu encontrei muitos traders que criavam boas estratégias, mas o cara não ganhava dinheiro. Porque ele estava sempre tentando pegar aquela única estratégia e otimizar ela de tal maneira a eliminar o máximo de perda. Cair no overfitting, assim. Assim, você não consegue criar uma estratégia perfeita. Por mais que você trabalhe nela, você não consegue criar a estratégia perfeita. Então, quando você tem uma estratégia que você está tentando melhorar ela, você está caindo num erro de você só ter uma estratégia e você está sempre concentrando no teu capital. E o cara que trabalha o gerenciamento, ele está trabalhando com várias estratégias que não são nada excelentes, são boas, numericamente elas ganham mais do que perdem, só que ele tem o capital dele distribuído entre várias estratégias e ele está melhor diversificado, então ele está melhor protegido, ele está mais resiliente para passar por mudanças de cenários. Então, a pessoa que aprende a gerir, ela está melhor preparada a ganhar dinheiro de maneira automatizada do que aquela que focou em construir. Agora, beleza, entendeu, já aprendi, eu entendi os princípios da gestão, da questão de diversificar e não buscar estratégias correlacionadas, entendi o que é uma matriz de correlação, quero construir minhas estratégias. Acho que um dos caminhos mais inteligentes é, em vez de você pegar os modelos da tua cabeça e tentar transformar ele numa automatização, e isso, legal, se você já opera e já entende de técnica, é um caminho, mas antes disso, acho que tem um caminho mais interessante, que é você pegar robôs que já performam bem e cujos códigos são abertos, e isso tem, por exemplo, na SmartBot você encontra, eles têm um ranking, né, de robôs, e a comunidade muitas vezes criou estratégias cujo código era aberto. Entendi. Então, dá para você, inclusive, filtrar. Eu quero estratégias gratuitas, que eu não preciso pagar para contratar essa estratégia. Você pega estratégias que já são vencedoras
e aí você trabalha um processo de otimização dessas estratégias. Faz como se fosse uma engenharia reversa ali também, né? Também, mas assim, o que eu aprendi depois era, peguei uma estratégia ali no índice futuro que usa a média móvel, o objetivo da estratégia é 400 pontos e o stop é 200 pontos. E se eu pegar essa mesma estratégia e, em vez de 400, eu testar um objetivo mais longo, 600 pontos? Uhum. E se eu testar um stop um pouco mais longo para eu não ser pego naquela famosa violinada? E aí você vai testando ligeiras modificações. Às vezes, a média móvel que ele usa, sei lá, é 9 com 21. E se eu testar uma combinação de média de 14 com 30? Então você está pegando uma estratégia que já era vencedora e está tentando gerar pequenas variações em cima dela para ver se você não consegue encontrar algum nível de otimização a partir daquilo. Uhum. É muito mais fácil você criar uma estratégia vencedora partindo de algo que já se provou bem sucedido, que deu resultados, do que do zero você tentar começar a desenhar algo, testando ali, time frame. Então, isso já é um baita de um atalho. E hoje em dia, você consegue cruzar muitos dados. Então, Entendi. você consegue pegar ali... eu quero cruzar uma média móvel de 9, 14 e 30 com uma média móvel de 50, de 100 e de 200. Num time frame de 5 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos e 60 minutos. Cara, olha quanta combinação que eu dei aqui. Se você pegar todas essas possibilidades, você vai ter ali algumas centenas, se não milhares de resultados no final. Isso é um desafio, né, também, né? Hoje em dia você faz isso de uma maneira assim, enquanto isso antigamente eu estou falando, sei lá, 10 anos atrás, você demorava às vezes semanas para uma máquina processar isso. Sim. Hoje você resolve isso em minutos. Por quê? Porque a tecnologia de nuvem melhorou muito a vida do trader, então hoje o processamento em nuvem facilita muito isso. Como eu falei, a maturidade do mercado, o ecossistema evoluiu, e aí você consegue fazer esse tipo de coisa e experimentar centenas ou milhares de possibilidades rodando um único clique. E uma coisa assim, né, igual que você falou, então, que é muito mais também uma questão de você avaliar as métricas do robô, assim. Quais você acha que são as métricas mais importantes hoje para a gente olhar quando estiver construindo um robô, assim? Porque eu imagino também que robôs de perfis diferentes, eles vão ter métricas diferentes. Pode me falar, me corrigir se eu estiver falando bobagem. Em geral, por exemplo... imagino que, sei lá, um robô de trend following, ele vai ter em média são resultados melhores. Um payoff maior, alguma taxa de acerto um pouco menor, um robô de regressão à média, às vezes ele vai ter um payoff menor, mas uma taxa de acerto maior. Taxa de acerto maior, exatamente. Como que você avalia, quais são as métricas que pelo menos você... E aí eu estou te perguntando você com a sua carteira de robôs, assim. Legal. O que você costuma olhar e quais são as métricas que você julga mais importante? Em primeiro lugar, acho que o mais... e também uma coisa, desculpa, qual o perfil de robôs que geralmente você tende a combinar? Boa. Vamos voltar então um pouco na história que eu comentei das combinações de dados, né? Média móvel. O que os cientistas de dados começaram a fazer? Um trader humano, ele começa a pensar média móvel é para operação de tendência. Osciladores, uma banda de Bollinger, um IFR, é para movimentos de retorno à média, de correção. Então, você tenta meio que concentrar determinadas ferramentas para criar um determinado tipo de estratégia. Isso é um caminho que um trader humano busca fazer no universo da automatização e tentar automatizar caminhos assim. O universo quantitativo, ele já parte de um cenário assim, não me interessa a natureza dos indicadores, eu só quero combinar N períodos de média móvel com N outros períodos, e varrer um range gigantesco disso. E aí começa a entrar muita técnica de machine learning para otimizar esse processo. E no fim das contas ele não está preocupado se aquilo faz sentido. Ele só quer olhar na linha final se aquilo gerou um bom resultado. Só que quando você faz isso, você consegue gerar milhões de possibilidades. Então, repara, enquanto um trader está tentando esculpir um caminho com base na lógica, o cientista de dados está traçando N caminhos, cuja lógica para ele não importa, o que importa é a linha final, o resultado que vai sair nessas combinações. Então ele tem uma capacidade de gerar estratégias vencedoras algumas centenas ou milhares de vezes maior do que o de um ser humano. Então foi daí que veio um dos bons de fato de estratégia. Então quando eu comecei a sacar isso, que não importa na verdade se a estratégia faz sentido ou não,
eu parei de pensar como um trader manual. Entendi. Eu vou buscar estratégias de tendência para combinar com estratégias laterais. Aham. Não, cara, eu vou buscar estratégias boas, vou rodar uma matriz de correlação e vou ver se essas correlações batem ou não, numericamente. Né? Numericamente a gente sabe que -1 é correlação inversa, ou seja, essa estratégia ganhou X, essa aqui, se é -1, perdeu X, a mesma quantidade dos mesmos. É o que você não quer. Uhum. Ou você também não quer duas estratégias que operam de maneira idêntica. Que é como se você estivesse correndo 2 vezes mais o risco. Eu brinco que se você tem 10 estratégias que têm alta correlação, você não tem 10 estratégias, você tem uma estratégia só com 10 pequenas variações. Então você não variou, você não tem diversificação. Você quer o quê? Estratégias cuja matriz de correlação, o número de 0, ou algo próximo de 0. Né? E particularmente eu olho o quê? De 0,39 para baixo, né? Oscilando entre 0,39 negativo a 0,39 positivo, está dentro de um range aceitável. De 0,40 para cima, já começa a entrar numa zona em que a correlação já não é tão interessante assim. E de 0,70, para mim já, eu estou operando duas estratégias que são iguais. Né, iguais. Então, olha que legal, você já começa a olhar de uma maneira 100% quantitativa. Sim. Você não está mais preocupado, não, ela é de tendência e está combinando com uma estratégia de correção. Mais o que você avalia, então, me corrija se eu estiver errado. É métrica. Você avalia mais o perfil dos resultados. Perfil dos resultados, 100%. E, por exemplo, fator de métrica. lucro, que é uma medida importante. É aí que eu ia chegar. A primeira coisa que, para mim, eu olho assim, muito por cima é o retorno no período. E junto do retorno no período, eu sempre bato o olho no drawdown máximo que ele teve no mesmo período. Então não faz muito sentido eu pegar uma estratégia que ela, opera com um mini contratinho apenas. E eu estou olhando, um histórico de um ano. Essa estratégia aqui ganhou R$1.000 num ano. Ok. Mas ela tomou um drawdown máximo de 3.000 nesse mesmo ano. Você fala, poxa, eu tive que aguentar teria que ter aguentado um prejuízo de R$3.000 para, no fim das contas, eu somar um ganho de 1.000. Isso para mim não soa muito interessante. Né? Então eu começo a olhar muito o retorno em relação ao drawdown. Isso para mim precisa ter. E qual que é uma relação aceitável hoje para você, mais ou menos, em termos percentuais? Na pior das hipóteses, 1 para 1, né? Na pior das hipóteses. Mas... Por exemplo, então, para quem está de casa, se um determinado período o robô ficou negativo em R$1.000, você quer que pelo menos ele esteja R$1.000 positivo no final. Poxa, pelo menos eu corri um risco ali de 1 para 1. Mas aí o que você falou, de fator de lucro, ele vem para matar isso a pau, porque o fator de lucro nada mais é do que a soma de todos os ganhos que você teve no dado período que você analisou uma estratégia, dividido pela soma de todas as perdas. Se a soma dos ganhos dividido pelas perdas for igual a 1, significa que você empatou. Tudo que você ganhou foi igual que você perdeu, números iguais, um dividido pelo outro, o resultado é 1. Então aí de cara eu sei que o meu fator de lucro ele precisa necessariamente ser maior do que 1. E o que eu gosto? Acima de 1.1, 1.10. Acima de 1.30, lindo. Que seria como se fosse, por exemplo, o robô, ele ganhou R$130.000 e ele perdeu R$130.000. Ele ganhou 130 e ele perdeu 100. Perdeu 100. Aí você tem um 1.3, isso é bonito, isso é lindo. Né? Poxa, mas o que eu digo até mesmo para as pessoas terem na cabeça algo que seja factível. Sim. Porque às vezes também você querer ter um fator de lucro de 5, de 6, às vezes você pode estar numa situação meio irreal, ou que pelo menos... Você está olhando um overfit muitas vezes, aquela estratégia que ela funcionou lindamente no passado, mas de agora em diante ela não gerou nenhum resultado, não vai gerar nenhum... É igual se eu pegasse, vamos supor que eu peguei lá uma inteligência artificial para gerar um programa que me cospe 6 números da Mega Sena. E aí eu começo a rodar assim, N linhas de programação para ver qual programa, qual algoritmo vai me dar a melhor combinação. Aí eu chego num algoritmo que eu olho no último ano, eu falo, caramba, esse algoritmo no último 1 ano, ele acertou todas as Mega Senas para ganhar ou uma quadra, ou uma quina, ou até a cena. Que fantástico. Esse é o algoritmo perfeito. Acertou nos últimos 12 meses todas as Mega Senas. Cara, que garantia que você tem que de agora em diante ele vai acertar as próximas? Provavelmente nula. Então você criou um modelo que ele foi muito bem ajustado para o histórico passado, mas de agora em diante, muito provavelmente ele não vai performar bem. Isso é o overfit. É criar um modelo que, no passado ele se encaixou muito bem, mas no futuro ele não vai gerar resultados. Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você cai
nessa métrica de vaidade. E você pegou um cenário específico ali que eu estava até digitando aqui porque eu estava lembrando, eu estava vendo outro dia, tem uma, não sei se você já viu, tem um matemático, chama Emily Borel, ou Emily Borel, alguma coisa assim. É estranho. Que ele fala que ele chama de teoria do macaco infinito, que ele fala que se você pega um macaco digitando num teclado por um intervalo de tempo infinito, obviamente é um exercício teórico, né? No exercício de tempo infinito, em algum momento ele vai escrever uma obra de Shakespeare completa. Né? De maneira aleatória. Exatamente, né? Num universo infinito de possibilidades. O Overfit ele cai nisso, né? Você pega, você simplesmente marretou ali para caber exatamente no mercado do período. No passado. Só que a probabilidade de se repetir é muito pequena. Não, porque você criou um modelo que, ele funcionou no passado, mas o passado não dá dinheiro. Sim, sim. Então, é claro que existem várias técnicas para você reduzir essa possibilidade. E em termos de período, assim, o que para você é um bom período de backtest? Isso é uma coisa legal também. E até mesmo quem for fazer o backtest na mão, em casa, assim, como que é esse processo do backtest? Que é uma coisa até que eu brinquei, pouca gente fala do passo a passo da coisa, assim. Sim, sim. Até o jeito artesanal mesmo. Assim. A gente comentou, então, em termos de métricas. Então, aí o fator de lucro é uma coisa que eu olho bastante. Sim. Né? Então, em geral, eu vou olhar muito para o fator de lucro. E aí é um contrassenso. As pessoas costumavam dizer que backtest bom é um que olha um histórico passado muito longo, de décadas. Claro que, muitas vezes se você está rodando backtest, por exemplo, para analisar fundamentos, né, para ver o caixa de uma empresa com base, e aí você está falando de fundamentos, talvez faça sentido de fato você olhar uma linha ali de décadas. Ou um portfólio, né? Por exemplo. Agora, algoritmos quantitativos de day trade, se você pega um tempo mais curto de 6 meses, já tem alguma validade ali. E por outro lado, se você começa a pegar um período acima de 2 anos, cara, você já está indo para um range de tempo em que o mercado muitas vezes ele era tão diferente, o modelo de negócio... Por exemplo, se você pegar 10 anos para trás, o mercado era outro, não tinha um RLP, então a liquidez já era outra. Sim. Então você está pegando um modelo que funcionava 10 anos atrás, então ele era muito bom desde então. Não, o mercado já é diferente, é outro, então... Se você puxar um tempo muito longo, ele também não é legal. Então, assim, eu gosto de olhar em torno de 1 ano, até 2 anos, para forçar um pouco, num período mais curto possível, de 6 meses. Eu acho legal, às vezes, você pegar ali uma lista de estratégias e ver quais delas performaram num período de 6 meses, de 1 ano e de 2 anos. Ou um exercício que é muito legal, que o pessoal chama de in-sample, out-of-sample. Você precisa explicar, isso é legal. Legal. Você pegar... O que é o in-sample, out-of-sample na hora de fazer um backtest? Uma coisa legal é você pegar, por exemplo, a gente está hoje no início de 2025. Então você pode voltar, fingir que estamos no início de 2024 e fazer uma análise de 1 ano para trás de 2024 e selecionar boas estratégias naquele período, início de 2024 para trás. E depois ver quais daquelas suas seleções elas se provaram válidas de 2024 em diante, até o presente hoje. É como se o seu presente fosse 2024. Então, você está pegando uma amostra dentro de um certo período e depois o futuro desse período para ver se seguiu performando. Isso é um exercício ótimo para ver se você está lidando com um conjunto de estratégias que se provaram e um exercício interessante até também é não só pegar do 24 para frente, mas às vezes você vê recortes específicos, né? Sim. Durante, durante 6 meses do período tal. Sim. Porque às vezes, uma coisa que o pessoal às vezes cai no erro do backtest que eu observo, é que ele pega só o período e vê se no final aquilo foi lucro ou prejuízo. Mas às vezes dentro desse período você pegar e recortar em períodos de 6 meses, ou recortar em períodos de 3 meses e períodos de 1 ano, né? O ideal é que você tenha pelo menos... Obviamente que nem sempre vai ser todos os 6 meses vão ser positivos, mas se ter uma quantidade maior deles é preferível, né? Até porque existem comportamentos sazonais, então eventualmente você consegue encontrar, muitas vezes de uma maneira não intuitiva, só com base no número, no abstrato, você consegue encontrar um algoritmo que funciona em movimentos sazonais. E muitas vezes sem compreender o motivo, e cá entre nós, tanto faz saber o motivo ou não, né? O importante, no fim das contas, é você saber se... de fato deu Então, esses são cuidados para o backtest, né? A pessoa não só pegar um período só, também fazer esses recortes e entender isso, né? Senão acaba enviesando muito para a ideia do overfit. Você pegar aquele algoritmo que deu certo no mundo perfeito do passado, mas não necessariamente está ajustado para seguir mantendo
aquele nível de performance. E aí a gente já caminhando para o final, mas acho que dando um passo além disso, beleza, a pessoa ela pegou ali, ela construiu, ela pegou estratégias, ou estratégias prontas, ou construiu a própria estratégia, e quando você passa isso para a lógica de portfólio, né? Para a lógica de portfólio, como que você passa a olhar as mesmas métricas ou isso muda a sua visão? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você avaliando um robô e você avaliando um portfólio, as métricas que você olha, elas mudam? Não, é que tem algumas coisas que são diferentes, né? Você criar um portfólio do zero, você vai olhar algumas métricas, e uma vez que o portfólio está criado, o trabalho não está feito. Não, agora é só cruzar os braços. Mensalmente você tem que ficar olhando. Você olha o fator de lucro do portfólio em si também? Eu olho o fator de lucro do portfólio. Eu sempre digo que um bom robô, ele é composto por múltiplas estratégias que individualmente performam bem e que, obviamente, em são estratégias que se complementam. Então, se elas individualmente... Entendi. Então, você não tem... O fato de você colocar um robô... Você tem 2 robôs. O fato de um ser lucrativo e um tá no prejuízo, quando eles combinados, não necessariamente... Eles não vão produzir algo melhor. Você precisa, de fato, ter 2 estratégias que as 2 isoladamente são vencedoras. Preferencialmente. Mas pode acontecer de você combinar uma estratégia que ela sozinha, ela não é boa, mas quando ela é combinada com outra, você tem um resultado Mas o não bom. é boa não quer dizer que ela está no prejuízo, quer dizer que ela tem um... Às vezes pode acontecer dela até dar um pequeno prejuízo. Eu tô com um caso desses agora. Engraçado, mas por que isso? Me explica. Porque se você pegar uma curva de um robô, ele vai gerar drawdowns. Sim. Né? Como toda estratégia no mercado de renda variável. Agora, imagina você ter uma estratégia que ela não gerou lucro, porque ela meio que empata, mas os momentos em que ela atuou, combinado com aquela estratégia que gera lucro, quando aquela estratégia que gera lucro tomou stop, essa estratégia que terminou no 0 a 0, ela atuou de maneira positiva. De tal forma que ela suavizou a curva das duas juntas. Entendi. É como se o prejuízo dela fosse um custo atenuado. Que você pagou, mas assim, o prejuízo dela diminuiu tanto o seu drawdown que ela não... Pensa assim, que você tem uma estratégia muito boa, só que no pior momento dessa estratégia muito boa, ela teve um drawdown, vamos colocar em dinheiro, ela teve um drawdown de R$5.000, certo? Então, aquela estratégia sozinha, ela operou, gerou um lucro, sei lá, de R$10.000 e ela teve um drawdown máximo de R$5.000. E aí você pega uma outra estratégia, que ela, entre altos e baixos ali, o fator de lucro dela é igual a 1, porque tudo que ela ganhou, ela soma com o que perdeu. Só que no momento que essa estratégia vencedora, que fez R$10.000, tomou um drawdown de R$5.000, somada com aquela outra atenuou essa curva e esse drawdown não é mais de R$5.000, foi um drawdown de R$3.000. Então você acaba de botar uma estratégia que combinado com a outra... Ela suavizou e o prejuízo dela compensa a redução. Claro que no melhor dos mundos você quer o quê? Só estratégias vencedoras. Né? E é o que a gente vai buscar. Mas em alguns casos, vai ter uma estratégia e você fala, caramba, essa estratégia ela não é uma estratégia necessariamente vencedora, geradora de ganhos, mas ela estabiliza mais a minha curva. E aí é um exemplo partindo para a lógica. Se você pega um algoritmo de tendência, em momentos de mercado lateralizado, esse algoritmo ele vai gerar provavelmente prejuízo. E se você colocar um algoritmo junto que opera em mercados lateralizados, normalmente ele não é um algoritmo que vai gerar muito lucro, mas se você combinar os dois, ele vai atenuar a curva do algoritmo de tendência. Então ele vai gerar um conjunto mais estável, capaz de passar por períodos de lateralização sem você quebrar a tua conta. Porque a de tendência não está gerando ganhos, mas a de estratégia lateralizada está ali segurando as pontas. Então, isso que é muito louco da ciência de gestão, e é o que eu chamo a atenção para as pessoas. Em vez de tentar criar um algoritmo perfeito, é melhor você juntar vários algoritmos e trabalhar a gestão deles. O foco, ao invés de ser a estratégia em si, como você consegue combinar aquelas estratégias e pilotar isso aí. Né? E a gestão é muito mais fácil. Por quê? Um trader manual, quando ele está perdendo dinheiro, ele tem que pensar muito em, será que eu reduzo o meu time frame? Será que eu mudo o time frame dos indicadores? Será que eu mudo o ativo que eu estou olhando? E uma estratégia automatizada, eu brinco que é como abrir o capô de um carro e olhar para as peças ali do carro e falar, essa mangueira está ressecada, então eu vou trocar essa mangueira. Essa vela aqui não está legal. O bico injetor ali está entupido. E o robô, ele não necessariamente vai funcionar para sempre, né? Não vai funcionar, isso é uma certeza absoluta. Então, de tempos em tempos... Isso é legal para você trazer. Sim, de tempos em tempos você precisa abrir
esse capô e olhar qual estratégia está performando bem e qual precisa ser trocada. Então, repara, um portfólio de estratégias, até a gestão dele é mais fácil. Porque qual que você vai trocar? Obviamente, aquela estratégia que já vem acumulando falta de performance há algum tempo. Então, é até mais fácil de você saber mexer de maneira muito mais objetiva. É diferente de você ter um único código, você não sabe onde você muda, ou você está operando manualmente mesmo e está tentando quebrar a cabeça onde você precisa mudar o teu operacional para voltar a performar. Com o robô, não. É muito mais claro. E aí, nesse caso, até falando um pouco dessa questão de números, eu olho muito o quê? Historicamente, aquela estratégia que não está indo bem agora, quais foram os momentos de drawdown dela? Foram momentos, passou por 3 momentos de drawdown. Ok. Quanto tempo durava em média um drawdown? Durava 3 meses. Então eu sei que se uma estratégia entra em drawdown... Mais de 3 meses. Mais de 3 meses ela está fugindo um pouco do histórico passado dela. Então talvez seja o timing de tirar ela fora da minha carteira. Né? Ou então ela renovou um drawdown máximo num período muito rápido. Então, poxa, talvez também seja um motivo para eu retirar ela da minha carteira. Então você está começando a trabalhar muito mais, novamente, a questão da gestão do que a ideia de construir estratégias. Tanto é que eu parei de tentar criar estratégias. Eu falei, enquanto tiver gente criando estratégias boas, a minha energia ela é muito melhor aproveitada em garimpar, escolhendo estratégias criadas por terceiros, do que eu ficar gastando meu tempo rodando modelos e backtests e fazendo esse trabalho minucioso. Tem um monte de cara que está fazendo esse trabalho por mim, então... Interessante. Cara, deixa eu... As pessoas não falam, não é melhor eu contratar uma pessoa para fazer a faxina na minha casa do que eu mesmo fazer essa faxina? Não é melhor eu pagar um Uber do que eu mesmo tirar meu carro da garagem? É a mesma coisa. E aí você vai avaliando se essa faxina está bem feita, se não está bem feita. Você terceiriza uma parte do processo. Entendi, legal. Então, hoje eu penso muito dessa maneira. Legal. Muito dessa maneira. Sasaki, vamos chegando no final então, acho que já deu mais de uma horinha aí. E tem bastante conteúdo, acho que o pessoal processar e entender. Mas eu tenho certeza que daqui veio muito insight que muita gente não estava preparada. E pegar os insights, exatamente. Mas para poder se despedir, se você puder deixar aí alguma referência pessoal do seu contato, ou de também como que o pessoal pode procurar vocês aqui da SmartBot. E é isso aí. Obrigado mais uma vez pela presença. Para mim é sempre um prazer estar batendo um papo, sempre muito rico o papo com vocês aqui. Acredito que para quem é cliente BTG, como a gente já comentou, existe hoje um banco de robôs, que é o BTG Smart Play, né? O BTG, que tem hoje, ele tem acho que 15 estratégias individuais, mais 7 portfólios que já foram montados. E aí isso sempre pode ser alterado com o tempo. Pode, e aí está sendo observado, se tem estratégia que está por um bom tempo não está performando legal, vai ser retirado do banco ali, de banco de robôs. Então, é uma ferramenta muito legal para começar a trabalhar, para começar a entender esse universo. Acho que ali é um bom start, principalmente se você não precisa, de fato, gastar o dinheiro assinando uma estratégia. Não que isso não vale a pena, no fim das contas, assim. Você tem que olhar o quanto custou aderir a uma estratégia construída e o quanto que ela retorna em média. É questão de fazer conta. Então, muitas vezes, vale a pena contratar. Mas, para quem está iniciando, essa é uma oportunidade de começar a medir ali alguma coisa, testar, é um caminho. E para quem tiver dúvidas, dentro desse BTG Smart Play, lá dentro, já gravamos um onboarding, vai ao ar aí qualquer dia, mas no meu Instagram, todo mundo é bem-vindo para me consultar, me perguntar. Eu sempre abro caixinhas de pergunta para responder o pessoal. Sempre gostei desse diálogo, acho que esse diálogo ele me traz para um patamar de autocrítica, de pensar em chegar ao mercado de maneira mais simplificada. Isso me ajudou a crescer. Então, meu Instagram. Boa, é isso aí. Pessoal, então se vocês gostaram desse episódio, eu tenho certeza que vocês gostaram. Peço que vocês deixem o seu like, compartilhem com seus amigos e comenta qual que é a parte que você achou mais interessante, qual a sua dúvida que ficou. A gente pode até passar lá para o Sasaki, para o Eric, para o pessoal, para poderem responder as dúvidas de vocês. E também não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O @BTG Pactual, meu @LucasCostaT, tem o @lucas.mclaro e a gente se vê num próximo episódio. Obrigado, Caio. Obrigado, pessoal. Até mais e tchau, tchau. Valeu.